Olá, gente, eu sou o Tato e dando continuação à série Quem Foi João Ferreira. Hoje eu estou aqui novamente com meu tio João e minha tia Júlio Velho, que são irmãos. João. Boa tarde. Primeiramente, para esclarecer, que não chega a ser um equívoco, mas uma desinformação que teve referente ao nome do nosso pai João Ferreira. O nosso irmão Everaldo, na primeira entrevista, sugeriu que houve a possibilidade do nome dele vir ser chamado de César. E quando ele relatou esse fato, eu falei para ele que não conhecia esse fato. Porém, o que eu queria dizer? Que ele é uma pessoa que ele não entrou em detalhe com a gente sobre esse nome dele, que seria César. E esse nome não chegou a vir ser oficial. Ficou só numa ideia ou num pensamento que não chegou a oficializar. Portanto, aí a gente manteve essa falta de informação nesse sentido. Aí fica o esclarecimento que o fato da gente ser filho, mas desse desse suposto nome dele ficou meio que desconhecido da nossa pessoa. Então, fica o esclarecimento aí. Peço desculpa a todos aí. Primeiramente, glória a Deus por a oportunidade de falar aqui do meu pai, que foi um grande homem. E não só foi meu pai, foi mãe também, porque eu perdi minha mãe e com 8 anos de idade, e ele foi quem ficou conosco aí, no lugar de pai e de mãe, foi ele. E professor e conselheiro, e um pregador da palavra de Deus, meu pai. Tudo isso para mim e para todas as pessoas aí, filhos. Ele falou muito e pregou muito o evangelho. Os filhos que não seguiam, porque não quer mesmo, mas ele pregou o evangelho para os filhos. E meu pai era um homem muito inteligente. Meu pai era um homem muito inteligente. E ele nunca falou uma coisa, eu vou fazer isso para ele não fazer. Tudo ele fazia. Meu pai fazia coisa que hoje em dia é muito difícil uma pessoa fazer o que meu pai fazia. Meu pai fazia as letras para assinalar aqueles animais do rebanho daquelas pessoas de fazendeiro. E é um homem que nunca entrou numa sala de aula, não tinha curso, e era muito inteligente meu pai. Ele fazia, se ele pensasse em fazer uma pesca, ele não tinha os olhos, ele fazia o xuxa, ele fazia o batinho, ele fazia tudo que fosse para que ele pensasse de fazer e não tivesse na hora aquela ferramenta, ele fazia. Meu pai fazia a trempe para cozinhar a panela na fogo de lenha. Meu pai fazia a chapa. Meu pai fazia agulha até para costurar roupa, meu pai fazia. Meu pai fazia tesoura de ferro. Meu pai fazia muitas coisas. Consertava a máquina de costura, consertava o motor para que molhava a roça de cebola. Meu pai fazia aquelas trinchas para cortar a palha, para sair o pó, aquele pó, transformar em ceras, aquelas ceras vendia. Não era para ele, mas era para os que tinham a fazenda e precisasse, ele fazia. A pessoa não tinha um motor para cortar a palha, ele fazia. Fazia a foice para cortar a folha da palha e fazia a trincha para cortar, rasgar a palha para sair o pó. Aquele pó ali transformava na cera e fazia o disco, fazia disque botão, fazia o cabo da panela de pressão, tudo fazia dessa cera lá, mas meu pai sabia fazer a máquina, né, para transformar aquele pozinho na cera. Genoveva, ele passou um período da vida dele e antes de frequentar, de começar a ir para a igreja,
essa parte da vida dele, ele não chegou a relatar muito pra gente, né? Não chegou a falar muito sobre essa parte da vida dele, né? Dele pra igreja. Mas ele teve um período que ele já, quando ele começou a frequentar a igreja, ele já tinha por volta dos seus 50 anos, né? Os 50 e poucos anos. E essa parte da vida dele, da origem dele, de onde ele veio, qual foi o primeiro lugar que ele morou, eu não sei se ele chegou a relatar para você. Ele me disse que morou, que vieram da Conceição, né? Conceição, né? Morou um tempo no Alegre, e no Alegre foi o tempo que ele morou. O maior tempo foi aqui mesmo no Barreiro, mas antes do Barreiro ele morou um tempo bom no Alegre. Tem muitos lugares lá que chamava uma parte assim do rio que chamava a fonte de Iaiá, e essa fonte ele falava muito. Era um ponto onde as mulheres lavavam roupa, ele falava muito para mim. E esse nome dele, de César, me disse também. Olha, minha filha, pai, seu nome é César? É César. É César. Agora eu que nunca gostei do meu nome, mas porque eu tinha um irmão, e eu gostava muito do meu irmão. Meu irmão era acho que era mais velho do que ele. Aparício. Não, era que Aparício. Aí morreu e ele ficou chamando, mandou o pai dele chamar ele de César, e o pai chamou. Ensinou ele a chamar de César. Depois meu pai também gostava muito dele, ele chamava César. E aí eu era João, mas como eu não gostava muito do meu nome, eu disse, meu pai me chama de César, e ele disse, pois então você não vai ser César. Ele disse, foi o pai dele. Eu acho muito interessante que ele me dizia que meu pai não é grande, a sabedoria do meu pai era grande, era uma inteligência, e que ele soube trabalhar com a inteligência dele. E foi muito além. Lembrando que a escola, o tempo de escola dele foi mínimo ou quase nem não teve. Ele me dizia que quando chegava assim, ficava assim na porta da escola, o menino até me escondia do pai. O pai queria que ele só trabalhasse. Aí ele ficava assim, perto da escola, quando os povos saíam da escola, aqueles que já sabiam botar o nome, ele mandava fazer a letra. Fazia alguma coisa? As letras na terra. Fazia assim na areia, e aí escrevia e dizia, escreve aí meu nome. E aí ele queria tomar conhecimento com as letras. Quem era A, quem era B, assim, né? Depois os outros lá, os colegas deles, mais velhos que ele, que tinha mais capacidade de estudar, né? Eles diziam, faziam o nome dele, João, assim, na terra, e ele disse que até o nome dele achava mais fácil fazer do que o César. O nome de João ele disse que achava mais fácil fazer do que o César. E aí, por João, ficou, né? Naquele tempo não tinha esse de fazer os documentos, vinha fazer documento já depois de velho, né? Depois pai veio. Posso dizer que a primeira vez que eu vi pai votando, pai votou já era nascida. Já era nascida quando eu vi pai votando. Pode dizer que foi naquele tempo que ele veio fazer documento. Oficializar o nome. E meu pai fazia tudo isso. Qualquer uma letra para assinar qualquer animal, meu pai fazia. Com a inteligência dele. E eu fiz uma entrevista ontem com a dona Mira, que vai estar lá no nosso canal. E ela falou algo muito interessante, que na época inclusive o meu avô, ela disse que o meu avô ensinou ela. E na época dele, ele falou que já pagava a aula, que para estudar tem que pagar. Pagava, ele que pagava. Pois é, por isso que ele não estudou. Porque o pai dele dizia logo que ali isso era para rico. Aquele estudo isso era para rico. E aí, o que fazia naquele tempo, isso era mesmo para despesa de casa, né? E aí ele achava que ali hoje em dia, não ia ser como hoje em dia a leitura, né? Que ninguém faz nada, ninguém fazia o que ele faz, o que ele fazia, ninguém faz hoje, a não ser estudar.
faz. É impressionante não sei. a sabedoria do nosso pai era algo extraordinário. Meu pai... E interessante que todas as áreas, todos pai. os setores, ele tinha um certo conhecimento. Se envolvesse, Conhecimento geral, né? envolvesse religião, ele tinha uma visão sábia, se envolvesse geografia, história, matemática, tudo Estudava a ele tinha. Bíblia, agora já... Impressionante. Ali não deu talento, não. O talento dele, ele soube distribuir o que sabia com todo mundo. Não foi ensinando, mas foi explicando. E foi muito grande, meu pai. E meu pai tinha uma sabedoria mesmo, porque ele apregou o evangelho também para muita gente. Para muita gente. Um dia ele foi pregar o evangelho ali para ser Mané Francisco. Mané Francisco acho que disse, ó, irmão, tu não entra aqui. Você não entra aqui. A pregar isso aí você não entra. Ele disse, rapaz, não entra. E depois, então, agora eu já fiz minha vez, eu não tenho mais culpa. Você é quem já vai ficar aí com culpa. Você não chega lá, quando for na vinda do Senhor, você não tem mais que dizer que não viu o Mas evangelho. com sabedoria também. Meu pai era muito inteligente. E no caso, meu avô, o pai de vocês, né? E deixou um pouco de sabedoria para cada um de nós. Netos, filhos, tudo sabe um pouquinho, pelo menos um pouquinho do que ele sabia, a gente aprendeu, né? Graças a Deus. Ele fazia de tudo. Ali de plano ele sabia fazer o candeeiro para iluminar, ele chamava lampião, fazia a viola para tocar, ele mesmo tocava, ele mesmo cantava, ele mesmo fazia viola, violino. E primeiro, antigamente chamava de rabeca, hoje já é violino. Esse outro dia eu estava conversando com a outra irmã minha acerca do conhecimento que nós deixamos passar, até vamos dizer assim, um pouco despercebido, né? Que a gente poderia ter aprendido mais com ele, ou ter explorado mais a sabedoria dele. Mas, aproveitando a deixa aqui do Tato, a gente vai com o tempo aprendendo que isso está em cada um de nós. Essa parte dele de sabedoria está em cada um de nós. Não tem como tirar de Genoveva, não tem como tirar de mim, não tem como tirar do Tato. Cada um tem um pouquinho desse DNA dele. Então está em cada um de nós. Isso me alegra. Às vezes eu fico triste por poder ter aprendido mais. Mas aí eu vejo a ficha, não, eu sou filho dele. Então não tem como tirar isso de mim. Que um pouquinho, não vou falar que, pelo menos da terça, um pouquinho ficou comigo. Eu sei que ficou com os outros, com meus irmãos, ficou com os netos dele. Isso nos anima, nos alegra, né? É verdade. De uma certa forma. Pai, eu fui um dia eu fiz um beijinho que leva ele lá na roça, ele está lá debaixo do pé de mim. Depois ele está comendo beijinho de cedo, mas está gostoso do beijinho. Me fez lembrar até do beijo de Yaya. Eu digo, pai, mas o beijo de Yaya era mais melhor, naquele tempo as coisas eram mais gostosas. Ele disse, né, mais gostoso está sendo hoje, porque aquele tempo teve muita coisa boa. Não é nem bom, não é nem muito bom a gente falar muito no passado, por causa que se eu morresse no passado, que perigo não estava, tinha perdido minha salvação. E hoje as coisas estão mais difíceis, mas eu estou mais para mim está pior, que eu vou ter minha salvação. Deus deu minha salvação, Deus me poupou minha vida até hoje, por causa que ele sabia que eu ia me converter, que ainda tinha muitas coisas a aprender e aprendi. É outra coisa interessante, Novela, que essa sabedoria dele, toda essa sabedoria, esse conhecimento. Nosso pai era aquela pessoa que ele olhava pro tempo aqui, pro clima aqui, ó, e sabia se ia chover. Era aquela pessoa que, ó, corre e tira a roupa do varal porque vai chover. Poderia. E algo dele, algo que não precisava ver de televisão, não precisava ver no jornal, ele mesmo tinha aquela ciência com ele, esse conhecimento. E a coisa interessante é que com o passar do tempo ele foi migrando e entendeu com a sabedoria dele que o caminho era ir para a igreja, o caminho era aceitar a Deus. Isso nos leva a crer que até nisso ele teve a sabedoria. Até nisso ele foi sábio. Mas mudando de João Ferreira, mas continuando com a sabedoria, fala um pouco de Miguel. Era outro também.
também, que é mais, né, nunca com uma pai, mas era sabido também, Miguel. Miguel era. Miguel já era mais pro lado de política, essas coisas assim, de família, assim, ele é para essas coisas mais. Se ele falasse assim, tem uma pessoa que é da família, mora em tal lugar, ele ia. Tá. Ele ia caçar a gente de ter aquele reconhecimento daquela pessoa e saber a origem. Poxa, Miguel era também era inteligente. Miguel que foi o filho de João Ferreira, que é também muito inteligente. Veva, e Miguel, ele nasceu aqui no Barreiro mesmo? Foi, nasceu no Alegre. Nasceu no Alegre. Miguel nasceu no Alegre. Eu já nasci no Barracão, quando eles moravam ali no Barracão, mas Miguel nasceu no Alegre, Miguel Uberaba. Dos seus irmãos maternos, velho, quantos são? Parte de mãe. Parte de mãe? É. Só era eu, ele, Miguel e Heraldo. Nasceu muito, mas minha mãe morreu com 15 dias que tinha ganhado um neném, ela morreu e esse menino ficou vivo. E aí foi o sofrimento do meu pai, foi desde esta hora. Sofreu, mas sofreu, mas ele garantiu, não deixou nós à toa. Pai cuidou de nós muito bem. Aí o menininho adoeceu lá no Central. Nós morávamos no Central. Minha mãe gostava muito de roça e ela queria plantar feijão de arranque, que nesse tempo era muito, dava muito aqui nessa região do Central, em Iriciari, e ela foi plantar o feijão. Né? Lá ela mesmo construiu uma casa. No primeiro ano ela plantou, ela alugou a terra. Depois, quando foi do outro ano, ela já tinha, o que ela fez na terra alugada, ela já deu para comprar terra. E aí a roça já passou como dela. Mas aconteceu que ela tinha um problema, né, de asma, e aí ela adoeceu, levaram para o Chique-Chique. Naquele tempo não tinha correio, não tinha telefone. A pessoa ia para lá, só ia saber se viajasse para lá. Que mesmo pai disse que daqui para Chique-Chique era 15 dias para chegar lá, nem nos animais, nos carreirinhos. Aí levaram num caminhão, daqueles caminhões que rodavam assim na frente, com uma levanca para ele poder pegar o outro. Levaram minha mãe para lá. Aí quando o menina foi quem acompanhou, minha filha Adão ali, foi quem acompanhou ela. Depois, quando ele chegou, ele foi lá no Central, ele chegou aqui, mas seu Dilton, no carro do seu Dilton, ele chegou aqui e foi lá dizer nós que mãe já estava melhor, deixou mãe lá na casa da conhecida, e ele veio na frente. E nós era para vir para aqui, para encontrar com ela aqui no barracão. Aí, quando nós estávamos já ajeitando para vir, o pai já estava com os animais, que era de animal que a gente viajava nesse tempo, o pai já estava ajeitando e o menininho chorando, só chorando, e não segurava mais nada, voltava tudo que se dava, o menininho, e aí o pai disse, minha filha, nós vamos para amanhã, tu já vai encontrar com tia mãe. Tia mãe vai te dar a mama, e meu filho vai me orar. Quando nós já abaixo de umas 3 horas, chegou o carro com a minha mãe morta. Aí, pronto, parou. O pai ficou pé, né? Ficou parado, mas ficou em pé. E ela caiu logo. Isso era caindo. E o pai ficou, aí foi ajeitar para fazer o velório, depois no outro dia, já bem uma hora dessa, foi pro enterro. Quando chegou do cemitério, lá em Central, ele já foi certinho arrumando as coisas para vir. Saí 1h da manhã para vir, para chegar aqui cedo. Para os parentes ajudar ele com a criança. Aí
botou assim, um jequinho, aquelas doacas, que se chama de doaca, aquelas caixas de um lado e do outro, e fez uma caninha assim no meio da cangaia, que era cangaia mesmo que ele pai fazia também. Aí fez na minha caminha com o menininho ali, que já sabe, o pai sabia que ele não ia escapar. E parece que a hora que mãe morreu lá foi a hora que ele também. É. Aí quando chegou, nós vemos lá pra cá, Miguel só de manhã não tá, e pai toda hora parava para esperar ele recuperar, que pai ainda arrumou um remédio lá com o farmacêutico, não tinha médico nesse tempo, para mandar vir dando ele para ele conseguir chegar aqui. Aí, quando chegou, depois chama a vereda, ele parou, o pai disseram, o menino está morreu nessa casa. Aí, quando terminou de morrer, ele botou no meio da cangaia e disse, embora chegar. Chegamos aqui já, 5 anos, mas mesmo assim ainda fizeram, abrindo uma cova e fizeram, o pai fez um caixão de tauba, umas taubas, naquelas caixinhas de alho. Ele fez ali. Meu pai era tão sabido que ele carregava essas taubas assim, ele fazia aqueles carros que empurrava, que hoje é carrinho com esses carroças que ele chama de carroça, e carregar terra, areia, meu pai fazia de madeira. Meu pai fazia de madeira para carregar. Ele é tremendo, né? Aí ele estava aguardando a esposa da mulher dele para amamentar o menino e ela chegou e já foi embora. Lá no central. Isso eles estão falando, a senhora está falando de um outro filho que teve no primeiro casamento. Foi o primeiro casamento do meu pai, já não foi com a mãe. O primeiro casamento do meu pai já foi com a mãe de Zilda, da Zilda, que é a avó de Luiz. Que é outra família, né? Outra família. Depois meu pai casou com minha mãe. Meu pai, um dia eu estava dizendo, pai, senhor, eu contei seus filhos, tudinho, deu 30 filhos. Depois ele falou assim, tá, e só os que tu tá sabendo, e os que salta seco. E os assaltos de seca que dá. E lembrando, já que na primeira entrevista eu não falei o nome do meu pai, que é um homem muito inteligente, eu fiquei meio nervoso entrevistando meu pai. É Veraldo, que também faz quase tudo que o meu avô fazia de ferreiro, meu pai também faz. Meu pai é um homem muito inteligente e orgulho muito do meu pai. Aí ele pai fazia as violas, ele cantava. Eu ainda vi meu pai tocando. Ele cantava aquela musiquinha de Mariana e outra. Quebrou, gabiraba lá no bedo, gabiraba. E aí eu ficava, pai, o senhor canta, o senhor toca e canta, o senhor acerta, tá? Não toca o quê, minha filha? Eu acerto, minha filha. Interessante. Mas cantava, pai gostava. Estava conversando com a outra irmã, a respeito dessa parte de tocador do nosso pai. E realmente ele falou para ela que realmente ele tocava e cantava. Era um exímio tocador, tocava e cantava. Eu já vi pai tocando. E você vê que é uma pessoa, foi um homem eclético, um homem cheio de conhecimento. E essa parte de cantor e de tocar dele fez muito sucesso por aqui para a região. Muita gente lembra e fala que foi uma parte dele que ficou para a história, né? Eu gostava muito desse lado dele. Então, gente, vamos aqui mais uma entrevista. A gente continua, né? Para saber quem foi João Ferreira. E hoje aqui foi o meu tio João, junto com a sua irmã Genoveva, que são meus tios. Obrigado. Obrigado.